Vamos ao tema. Como sempre, eu agradeço o convite feito pela direção da casa e muito me honra estar aqui. Venho com muita alegria, muita satisfação. Fiquei um pouco hoje assim preocupado, mas cheguei. Vocês já ouviram falar Setembro Amarelo? Esse termo é conhecido para vocês? Sim, né? Sabe o porquê? Por que Setembro Amarelo? Já conhece a história? Já sabe por quê? Não, né? Não sabe por que Setembro Amarelo. Pois bem, então, o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. Eu acho que não deveríamos apenas ter o mês de setembro com essa campanha de prevenção ao suicídio. Deveria ser todos os meses, principalmente junto às casas espíritas. Eu tenho certeza de que a partir de hoje aqui, se as pessoas nunca pensarem em cometer um suicídio, não vai mais nunca pensar nisso. Tenho certeza, depois vou perguntar e dizer o porquê. Pois bem, essa data de 10 de setembro, ela é organizada pela Associação Internacional para a Prevenção de Suicídio e tem o apoio da OMS, da Organização Mundial da Saúde. É um tema que muitas pessoas evitam falar. Eu não sei porquê. Até mesmo quando acontece um suicídio numa capital, se for de pessoas importantes, a imprensa abafa. Eu também não sei porquê essa situação. E também é uma situação que todo mundo pensa que só acontece com a família do outro. Não acontece dentro da nossa família. É preocupante? É. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, a média anual é de 700 mil suicídios por ano. A média, né? Por ano, obviamente. A média é 700 mil. E o que é mais agravante, a tentativa ainda é maior. A tentativa ainda é maior. Pois bem, nós vamos falar daqui a pouco, vamos fazer aqui um início de dar alguns números e depois nós vamos ver como é que a doutrina espírita vê esse grande dilema, situação. Trago inclusive aqui um depoimento de uma pessoa que ainda está viva, para não dizer que é história, de Divaldo Pereira Franco. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nos itens 14 a 17, para que quem quiser fazer a leitura. Pois bem, no mundo, como eu falei, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Essa é a média. A tentativa, também já falei, ainda é maior. As três primeiras, quem está no ranking de morte: acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. É a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Olha aí, a fonte, Organização Mundial de Saúde do ano 2021. Para que vocês tenham uma ideia, nós estamos no mês de setembro, hoje é 27 de setembro. Segundo a OMS, a média é 700 mil. Até hoje, dados de 17 horas, foi a hora que eu fiz a leitura,
792.388 pessoas se suicidaram. Já quase 100 mil, acima da média. Eu ontem, nesse mesmo horário das 17 horas, eu fui lá, porque eu queria fazer um comparativo entre o ontem e o hoje. Ontem, a estatística mostrava 789.507. De ontem, 17 horas, até hoje, 17 horas, 3.281 pessoas se suicidaram. De ontem para hoje. Isso dá uma média de 2.000 só este ano. Uma média de 2.934 suicídios por dia. Dá uma média de 122 suicídios por hora. Significa dizer que quando eu terminar de falar aqui, mais de uma centena de pessoas, pela média, fizeram, essa triste situação. Suicídio. Fonte. Quem quiser colocar aí na mente, o Worldometer. É um programa que ele tem não apenas de suicídio, mas tudo que vocês queiram saber. Quantas mortes, de aborto, de crianças, tudo essa fonte aí é como aquela bomba de gasolina, Assim, todo tempo, está enchendo o tanque. Toda hora está registrando os números. E essa questão do porquê a cor amarelo, aí nós temos essa história. Esse rapazinho chamado Mike M., ele nasceu em 1977 e morreu em 1994, através de suicídio. Esse rapaz, que morava nos Estados Unidos, era uma pessoa de uma personalidade muito carinhosa. Além de mais, ele tinha muita habilidade mecânica e comprou esse Mustang, 68, e pintou de cor amarela. Por isso, chamar Setembro Amarelo. E no dia 8 de setembro de 1994, justamente às 23 horas e 52 minutos, quase meia-noite, seus pais chegaram em casa. E olha só que tristeza para os pais. Ao chegar em casa, encontraram esse rapaz Mike dentro do carro, morto, com um tiro no peito, ou foi no ouvido. Deu um tiro contra a própria pessoa. E esse rapaz, ele mesmo, restaurou esse carro dele, tinha muito, pintou de amarelo, então é uma pessoa muito querida. E quando os pais viram aquela cena, obviamente, só mesmo sentindo para ver, o sentimento, encontraram um bilhetezinho na mão dele, que dizia: mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês. Com amor, Mike. 23 horas e 45 minutos. Quer dizer, os pais chegaram logo após ter acontecido esse suicídio, com esse bilhetinho. Obviamente que essa situação causou uma certa indignação, tristeza. E no funeral, os amigos de Mike montaram uma cesta de cartões com fita amarela e que continha a mensagem: se precisar, peça ajuda. Michael, com apenas 17 anos de idade, cometeu o suicídio. E depois dessa ação, ganhou proporções e expandiu-se por todo o país. Quando foi no ano de 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia de setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a cor
o amarelo do carro Mustang de Michael foi a cor escolhido para representar essa campanha. Pois bem, então, outros órgãos trabalham em defesa da vida, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, como também a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. No Brasil, para que vocês tenham ideia, o suicídio é a terceira causa de morte de jovens entre 15 a 29 anos. E a estatística já está marcando suicídio de crianças com menos 12 anos de idade. Daí o cuidado que os pais têm que ter com os seus filhos. A fonte também é da Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, a maioria das tentativas de suicídio é entre as mulheres. Tentativa. Mas de suicídio consumados acontece entre os homens. Por que isso? Porque as mulheres, ao tentar o suicídio, utilizam práticas, digamos assim, mais leves, mais suaves, se é que nós podemos usar esse termo. Vai na farmácia, compra uma caixa de comprimido, toma, mas dá tempo de chegar até o hospital. Às vezes corta os pulsos com gilete, dá tempo de ir até o hospital e fica apenas na tentativa. E o homem é aquele que simplesmente diz, vou resolver agora, pega o revólver, ou então pula de um edifício, ou então com a corda no pescoço. E assim não tem jeito, não tem médico que venha salvar. Essa senhora, doutora Alexandrina Maria Augusta da Silva Meleiros, ela tem doutorado de psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. E o que é que ela diz? De cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados com diagnóstico e tratamento correto dos transtornos. Se nós observarmos melhor os nossos familiares, se começarmos a observar o que se passa dentro da nossa casa, com certeza esse número tende a reduzir. Ela diz ainda que a maioria das pessoas, cerca de 70% dela, dá algum sinal de que pensa em tirar a própria vida, mas muitas vezes os sinais são, por outras pessoas, esses sinais são banalizados. Ela cita enfermidades incuráveis. Quando a pessoa se sente numa situação dessa, acha que é melhor tirar a vida. Pronto, resolveu o problema. Depressão. Problemas conjugais. Luto ou perdas afetivas. Se nós pegarmos a nossa coleção do livro da Evangelho segundo o Espiritismo e com outras obras de Kardec, nós temos exemplos de pessoas que, ao ver o cônjuge que suicidou ou que morreu, suicida para dizer, vou ficar perto de você. Problemas financeiros, aqueles problemas que a pessoa vem logo a desesperança. Uma pessoa que tem principalmente uma vida muito materializada, voltada para o material, quando tem uma perda grande, acha que foi o fim e acha que a solução é tirar a sua própria vida. O alcoolismo, também outra causa, distúrbios mentais, e eu coloquei aqui de azulzinho, problemas de ordem espiritual e o materialismo severo. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, aquelas pessoas que não têm uma religião, aquelas pessoas que não têm práticas voltadas para o bem, só pensa na matéria. Então, também essa é uma forma com que aconteça a prática do espiritismo, a prática do suicídio. Bom, ainda segundo a doutora Melina,
alguns sinais a serem observados. Quando a pessoa se isola de amigos ou de atividades sociais, fica de lado, não quer mais conversa, prefere estar dentro do quarto, sozinha. Então, quando perceber uma situação desta, o sinal, a lâmpada está acesa. Vamos ficar atentos. Perda de interesse daquelas práticas que trazia prazer. A pessoa gostava de ir a uma festa, gostava de sair com os amigos, gostava de passar o fim de semana, então já não gosta mais. Ele prefere estar sozinho. Não consegue assumir as atividades diárias. Prefere ficar na cama, não tem mais entusiasmo para nada. Outro ponto, apresentar estado emocional alterado ou instável, agitação, irritabilidade, descontrole ou agressividade. Também é um ponto que merece atenção. Adotar consumo de álcool ou outras drogas, pessoas que não tinham esse costume, de repente, acha que vai encontrar na droga ou no alcoolismo a solução para a sua vida. Quando vê que não encontra, vai para o suicídio. Passar a falar da morte ou sobre morrer. Ou seja, eu preferia estar morto. Começa a dizer. Não quer mais conversa. E diz assim, eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais essa minha vida. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Ele começa a sentir tem dentro de si aquele sentimento de culpa, que não serve mais para nada, está dando trabalho aos outros. Então, se sentindo inútil, acha também que a solução é o suicídio. Os outros vão ser mais felizes sem a minha presença. Então, dicas para ajudar pessoas que estão com esse comportamento e que podem cometer o suicídio. É tentar estabelecer uma relação de confiança com aquela pessoa, procurar escutar sem fazer juízo de valor, ou seja, meu jovem, minha jovem, meu senhor, minha criança, o que é que está acontecendo com você? Dar aquele ombro amigo e não fazer críticas. Ouça, se não tem nada de bom para oferecer, fique calado, porque senão só vai piorar a situação. Permitir que a pessoa expresse os seus sentimentos abertamente, deixa de falar o que ele está sentindo naquele momento. Escute, tenha paciência, dê aquele ombro amigo, seja um amigo verdadeiro e fiel. E mais dicas: nunca deixar a pessoa sozinha e procurar envolver com outras pessoas, encorajar a pessoa e procurar ajuda profissional e incentivar ligando para a CVV, o telefone 188. Não tem muito tempo, um casal de amigos meus que moravam em frente perdeu um filho. Foi só descuidar. A mãe percebeu que ele estava demorando para tomar o café. Quando foi ver a porta trancada, arrombaram a porta, ele estava com a corda no pescoço no armador de casa. Olha só, suplício para a família, né? A mãe, o pai e os irmãos. Pois bem, forma de suicídio, eu falei aqui, cortando os pulsos com a gilete, pulando de um edifício, o enforcamento, pega na corrente elétrica e dando tiro. Quando eu tinha um escritório no Oviedo Teixeira, eu tinha meu escritório, ficava no 12º andar, parece 11º andar. E eu conversava com o cliente ali perto do escritório, quando eu vi aquela pessoa gritando, caindo lá do último andar, gritando, porque pela leitura que se faz, a pessoa se arrepende, mas não tem mais jeito. E a pessoa gritando, e quando caiu no chão, é como se uma porta batesse assim do vento, a mesma coisa, aquela poça de sangue. É tanto que pouco tempo depois,
o condomínio mandou colocar proteção em todos os andares, porque lá estava virando o local do suicídio, lá no edifício Oviedo Teixeira. O outro toma veneno. Pois bem, então, feitas essas considerações, nós temos no nosso livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, como eu falei, tem reflexões sobre o suicídio à luz da doutrina espírita. Então, lá no capítulo 14, no capítulo 5º, aliás, nos itens 14 e 17, lá vocês vão ter leitura onde Kardec mostra o que nós devemos fazer para nós termos a nossa fala com calma, ter atitudes de resignação, serenidade na vida terrena. Ele fala bem, né? Vida terrena, dando ao espírito melhor preservativo para evitar o suicídio. Como também fala da propagação das ideias materialistas, que é o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. Além de relatos de suicidas revelando a sua situação infeliz. Para quem não tem conhecimento da doutrina espírita, deve fazer a seguinte indagação: como? Como é que o suicida está fazendo indagação de sua situação infeliz? E nós temos ainda a falar que o suicídio é considerado um crime hediondo pela nossa visão espírita. E no Livro dos Espíritos, lá na questão 994, quando Kardec perguntou à espiritualidade superior: tem o homem o direito de dispor de sua vida? E qual foi a resposta da espiritualidade? Não. Só a Deus assiste esse direito. Só a Deus assiste esse direito. Porque o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Aí você fala, suicídio voluntário? É, porque também tem o suicídio involuntário. Muitas vezes a pessoa não está nem nas suas condições mentais suficientes para saber o que está fazendo. Além do mais, nós temos pessoas, nós temos gente para tudo. Eu estava certa feita no estado do Ceará, lá perto de uma ponte, e uma pessoa naquela de pula ou não pula, e a plateia pula, pula. Imagine, né? Pula, pula. A plateia ainda incentivando uma situação dessa, né? E naquele desespero foi quando chegou a polícia, pegou e evitou o suicídio. Então, é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente-se pressionada por uma quantidade variável de desafios, que julga serem problemas, sem solução, e precipita-se na ilusão da morte. Bom, então, eu trouxe aqui esse relato do livro O Semeador de Estrelas. Quem já teve a oportunidade de ler esse livro? O Semeador de Estrelas. Ninguém leu? Esse livro, ele foi escrito por uma grande médium, a Sueli Caldas Schubert. Uma grande médium. Nasceu, ela é mineira e já esteve algumas vezes aqui em Aracaju, dando palestra nas casas espíritas e também participando do congresso aqui da Federação Espírita. O que fez Sueli? Passou alguns dias na Mansão do Caminho, conversando com Divaldo Pereira Franco, e ela fez anotações e publicou esse livro. E lá no item 9 tem o suicídio do trem. E o que diz Divaldo Pereira Franco? Que eu digo, ainda está vivo. Porque quem discordar é só ligar e pergunta se é verdade ou não. O que Divaldo conta nesse capítulo do livro? Ele diz que nunca esqueceu aquele dia em que ele
passeando pela uma das praças de Salvador, avistou de perto um jornal com aquelas manchetes enormes. Homem atira-se sobre a linha de ferro e sobre uma locomotiva. E ele diz, e deixando 10 filhos na orfandade. E ele diz, aquela letra preta que a imprensa gosta de fazer estardalhaço. Homem morre pulando sobre os trilhos, né? E sobre a locomotiva, as rodas da locomotiva. Então, ele diz o seguinte, aquilo o comoveu tanto que ele falou, eu vou, a partir de hoje, colocar na minha cadernetinha o nome desse pobre infeliz. E ele dizia, meu Jesus, uma pessoa que tira a sua própria vida, como dizia minha mãe, não está com juízo no lugar. E ele está no livro, continua a narrativa de que diariamente, durante 14 anos, pela madrugada, ele, na janela, olhando para uma estrela que ele dizia ser amiga dele, fazia a oração, fazia uma prece para aquele suicida que ele chamou suicida do trem. E ele diz, a minha cadernetinha, vez por outra, eu vou renovando nomes, porque ele diz, já orei tanto por esse espírito, e se ele não evoluiu, ele vai ter que fazer os seus próprios esforços, porque tem outros mais necessitados. E ele continua o relato, afirmando que certo dia ele foi visitado por uma imensa tristeza. Sabe aquele dia que a pessoa está triste? E ele disse o seguinte, que por mais esforço que ele quisesse, ele não conseguia chorar aquele choro das lágrimas. O choro era para dentro. E nesse dia, as lágrimas caíram copiosamente. E de repente, ele sentiu perto dele a mão de um espírito que perguntou, Divaldo, o que é que você tem? Por que choras? Ele disse, meu amigo, eu sou uma pessoa que estou aqui para ouvir as pessoas, para dar conselho às pessoas, para dar meu ombro amigo às pessoas. Eu não me acho na condição de reclamar e nem de mostrar os meus problemas para ninguém. E o Espírito disse, posso fazer um pedido? Qual é o seu pedido? Não chore. Meu amigo, eu não posso. Porque eu não me lembro do dia que eu chorei com essas lágrimas e hoje me deixe chorar. É um dia, apesar de triste, ser muito especial para mim. E o Espírito continuou. Posso chorar junto com você? E Divaldo disse, por que você faz isso? Ele disse, Divaldo, há 14 anos eu sinto essa vibração da prece que você faz para mim. Você não imagina, no início do meu suicídio, a cada segundo eu ouvia o apito daquela locomotiva estraçalhando o meu corpo. A cada segundo, ela vinha, voltava, passava em cima de mim. Esse tormento. Depois, com alguns anos, esse intervalo aumentou para minutos.
eu já passava 5 minutos, mas de repente a locomotiva vinha, aquele apito e passando, me estraçalhando. E o tempo foi passando e eu me livrei dessa angústia, graças às suas preces. Eu sempre vinha atraído por suas preces. E Divaldo conta, por motivo de vibração, não podia ver. Ele não podia ver. E ele disse, e hoje, Divaldo, quando você estava nessa prece, eu fui atraído e cheguei até você muito triste. Então, deixa eu chorar com você. Logo, nesse dia em que eu, que cometi o suicídio, que vi que pude voltar, ver a infelicidade que eu causei a 2 filhos meus, uma filha que caiu na prostituição, um filho que está preso porque virou assaltante em consequência da minha atitude. E aí ele explica que o suicida não paga apenas pela sua ação, mas também pelos danos que ele ocasiona a outras pessoas. E ele disse, eu estou me sentindo tão feliz de poder ajudar alguém. Então, esse relato é muito lindo e serve de exemplo principalmente para nós espíritas, que no momento mais difícil vai lembrar dessas palavras de Divaldo, porque você não vai acabar com o seu tormento, você vai apenas transferir e vai ainda complicar, porque você vai ter que, em outras encarnações, aqui ou então, na erraticidade, ter que fazer, como se diz, a toda causa tem um efeito, né? Nada acontece por acaso, vai ter que ter a sua expiação. Com a morte do corpo físico, o espírito segue a viver no outro plano, noutra dimensão. E aí vem o grande desapontamento para o suicida. Outro livro que foi escrito pela uma outra grande médium, Ivone Pereira, ela escreveu, ela psicografou Memória de um Suicida, que foi mensagem enviada por Camilo Castelo Branco, um dos escritores mais prolíferos e marcantes da literatura portuguesa e que morreu ao se suicidar com 65 anos de idade. Ivone, ela, na sua mediunidade profunda, muito ostensiva, ela foi uma suicida em vidas passadas. E por ter sido uma suicida, ela tinha muita facilidade de comunicação com espíritos suicidas. E ela escreveu o que pode ser considerado um best-seller da literatura espírita, o livro de Memória de um Suicida. E o Camilo, aí está uma foto dele, Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, mas ele simplesmente colocou o pseudônimo de Camilo Castelo Branco. Bem, o que é que aconteceu com ele? Ele narra que após o suicídio ele ficava sentado, o espírito ficava sentado no túmulo, vendo o corpo dele ser tragado por aqueles bichos, daqueles animaizinhos lá, né, putrefatos, né? Ele viu o corpo sendo consumido, né? Ele olhava assim, não acreditava. Como também o espírito via, percebia, como se estivesse vivo, e o sangue toda hora derramando pelo ouvido onde ele deu o tiro, além do barulho do estampido. Camilo, nessa encarnação, ele veio para expiar, teria que ficar cego. Por quê? Pelo século XVII,
ele amava uma jovem portuguesa, primeiro ele queria ser padre, mas o sacerdote falou, tudo está acontecendo quando está falando, né? É prevenção, né? Para que ninguém, né? Tudo acontece, né? Pois bem, ele se apaixonou por uma jovem, mas antes queria ser padre. E quando procurou o pároco disse: rapaz, você vai exercer o seu sacerdócio casando, junto à tua esposa, à tua filha, dos teus filhos. Ela se apaixonou por uma linda moça portuguesa, só que no auge da paixão, a moça encontrou um partido melhor, no partido vizinho, na Espanha. Casou e foi embora. E ele então, na desolação, voltou e disse: agora eu quero ser padre. E foi padre. No tempo da Inquisição, onde pegou prestígio, cargo, e numa dessas missões, ele foi justamente trabalhar lá na Espanha. E encontrou com a amada. O que ele fez? Começou a perseguir o marido da mulher. Como ela não queria nada com ele, ele logo inventou algumas coisas e colocou o marido na masmorra. Prendeu o rapaz. Mandou arrancar as unhas. Mandou arrancar os dentes. Mandava açoitar. Quando a mulher viu e soube, ele disse: vamos negociar. Você se entrega a mim e eu libero o teu marido. E nessas horas do sofrimento, a mulher teve que se submeter aos caprichos desse espírito, né? Ainda encarnado. E foi visitar. Teve permissão para visitar o marido da masmorra. E lá chegando, o carinho foi tão grande para com o esposo, com o marido, e ele viu e achou que não tinha jeito, só matando. Mas antes, o que ele fez? Coisa pior. 2 agulhões cegou o rapaz, porque ele viu que não tinha jeito. Então, liberto, ela voltou e ele ficou sozinho, passou a sentir os tormentos da vida. E agora, já no século XIX, quando ele voltou, nasceu em Portugal, ele vinha para sofrer, ficar cego, para pagar o que ele tinha feito na vida passada. Como era um grande escritor de renome, ele não aceitou a cegueira, não aceitou. Porque era obrigado até para o banheiro ser levado por alguém. O que ele fez? Pegou o revólver e suicídio. Lendo alguns artigos, tem pessoas que ele já voltou, mas voltou cego. Mas cumpriu, né, a missão. Esse espírito concluiu a missão. Nasceu 16 de março de 1825 e nessa encarnação 1890. Bom, no livro dos Espíritos, ainda no livro 4º, capítulo 1º, item 6, tem o item suicídio e desgosto pela vida. Ô Beto, eu vou até que horas? 8h20? Mais 5 minutos? Mais 5 minutos, né? Muito bem. Nas questões 943 a 957, vocês vão encontrar perguntas e respostas acerca do suicídio. E no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, vocês vão encontrar que o suicídio não consiste apenas no ato voluntário que produz a morte instantânea. Consiste também em tudo aquilo que faz conhecimento de causa
para que a pessoa apresse, né? Para que a pessoa prematuramente contribua para a extinção das suas forças vitais. Como? Como acontece? Isso está no capítulo 5, suicidas, não é? É o que é chamado suicídio indireto ou suicídio inconsciente. Inconsciente. O suicídio, está dizendo lá, não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. E o exemplo que nós trazemos é um que nós observamos no livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz. Esse livro é muito conhecido, né? Muito já, inclusive já passou no cinema. Muitas pessoas conhecem a história de André Luiz, que foi um médico e que, ao desencarnar, passou algum tempo no umbral. E ele sofreu muito no umbral, porque ele era materialista, né? E ele não sabia explicar porque outras entidades diziam: suicida, suicida. E ele: não pode. Eu me lembro perfeitamente que eu lutei desesperadamente para não morrer, tomando os meus medicamentos com aqueles aparelhos, onde ele era médico, sabia, eu não queria morrer, como é que me chama de suicida? E nesse sofrimento, certo dia, ele lembrando da mãe, ele cansado de sofrer no umbral, ele fez uma oração, elevou o pensamento a Deus, e aquela prece teve o seu caminho, né? Foi atingido. Resultado, ele foi socorrido por Clarencio, um dos espíritos lá, que faz parte do nosso lar. E com a surpresa, isso aqui eu já falei, né? Suicida, criminoso, infame, né? Ele não tinha como. Então foi 8 anos dentro da cronologia terrena de intenso sofrimento. Pois bem, e ele dizia: Deus, autor da vida, supremo autor, mãos paternais, me acolhe nesse momento de dificuldade. E quando ele é atendido, quando ele está lá no leito, quem assistiu foi Henrique de Luna, o enfermeiro que é responsável pela assistência médica da colônia espiritual. E outra surpresa foi quando Henrique de Luna chega para ele e diz: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Ele ouviu mais uma vez, foi que ele não entendeu. E ele protestou: mas como, a mesma coisa? Eu não me suicidei. Eu lembro perfeitamente de quanto eu fiz para ficar bom, não morrer. Aí Henrique de Luna diz: não, meu amigo, a pessoa também comete o seu suicídio involuntário. As suas bebidas alcoólicas, o excesso de comida que você tinha, as suas farras, as horas mal dormidas fizeram com que fosse criado em você tumor na zona intestinal. Ele fala: alimentação, bebida alcoólica. Houve também no seu corpo a destruição do aparelho gástrico, sífilis, fígado, rins. Aí Luna diz: como vê, o suicídio é incontestável. Ele apressou. E ele diz mais: era grande a sua obsessão pelo prazer, em demasia. As baladas em excesso, que nós ainda observamos em muitas pessoas. Acha que o dinheiro é tudo. Acha que o dinheiro compra tudo. Não é verdade? Tem ou não tem ainda? Tem, né? É o excesso do materialismo, esquecendo então a parte espiritual.
Então, diante disso, né, como eu falei também, aí vem as complicações morais, espirituais, vem os obsessores que começam a se aproveitar daquela bebida alcoólica, das drogas, que tem aqueles espíritos chamados obsessores. Nós espíritas temos conhecimento disso. Pois bem, diante dessa narrativa, eu pergunto, alguém teria coragem? Hein? Tem não, né? Pelo menos estamos todos aqui sabedores das consequências. Estamos ou não estamos? Hein? Estamos, né? Estamos sabedores. Por mais que venha a dificuldade, o remédio é a oração. Crer em Deus e saber que tudo aquilo que acontece conosco é porque nós somos merecedores. Ter paciência, ter fé, porque nós temos que cumprir com aquela nossa trajetória, a responsabilidade que nós trouxemos para nós, porque todos nós somos arquitetos das nossas estradas. Nós vamos caminhar pela estrada que nós edificamos. Pois bem, então, a pergunta, como é que nós espíritas estamos nos comportando? Tenho certeza, viu, Beto? Tenho certeza que todos aqui, espíritas, aqui desta casa, está todo mundo com alerta, né? Só olhando para um lado para o outro, com aquele orar e vigiar. Não é isso? E o que nós estamos falando nas situações difíceis, hein, gente? O que nós estamos falando? Oração, né? Calma. Vamos orar, pedir a Deus muita calma, vamos pedir perseverança para que não venha acontecer diante de nós o desespero nem a desesperança, porque esse é um comportamento que leva ao suicídio existencial. Atitudes que nos levam, muitas vezes, também em face do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Então, concluindo agora, não ao suicídio. E vamos ouvir a mensagem da nossa querida Joana de Ângeles. O que é que ela diz? Espera pelo amanhã. Quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante, se te aparecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarde e confia. Muito obrigado.